Então você decidiu começar a investir, mas não faz ideia em que investir. Investe em renda variável, se investe em renda fixa, se vale a pena comprar alguma coisa fora do Brasil, ou se não vale. Aqui a gente vai discutir todos os detalhes para você montar uma carteira vencedora, que seja a prova de crises. Então, fica comigo para esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Te encontro depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo de Renda, eu sou André França e hoje a gente vai discutir como montar uma carteira vencedora para aquelas pessoas que estão iniciando sua vida de investidor, mas não faz ideia do que comprar, onde investir e tudo mais. Esse vídeo foi motivado pelas perguntas que eu recebo com frequência de algumas pessoas que têm um certo dinheiro para investir ou que querem começar a investir, mas não sabem o que fazer. Então, no intuito de ajudar essas pessoas e também outras que podem também ter esse tipo de dúvida, eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês esse conhecimento. Mas antes da gente ir direto para o assunto de hoje, eu queria te pedir para fazer uma coisa que ajuda pra caramba esse canal. Já deixa o like nesse vídeo. Se você for novo por aqui e gostar do assunto de investimentos e educação financeira, já se inscreve no canal e já ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você toda semana quando eu lançar novos vídeos por aqui. Vamos direto ao assunto de hoje, que hoje o assunto promete. Eu tenho R$10.000 para investir. O que eu devo comprar? Em que ações eu devo investir? Eu devo comprar fundo imobiliário ou eu devo comprar tesouro direto? Essas são as perguntas que as pessoas que estão começando a vida de investidor fazem para as pessoas que já estão investindo há um certo tempo, que já têm um certo conhecimento do mercado financeiro. Mas a resposta a essas perguntas, ela nunca pode ser direta. E se alguém responde isso de uma forma direta para você, desconfie. Por quê? Essa pessoa nunca vai saber se aquela determinada ação, ou se fundo imobiliário ou tesouro direto casa melhor com a sua estratégia de investimento ou não. Você deve se perguntar outras coisas para entender se você deve comprar ação ou se você deve comprar fundo imobiliário, se você deve comprar tesouro direto ou não, e que em percentual você deve aplicar em cada um desses investimentos. A ideia então é que você entenda a resposta dessas perguntas para que você saiba como você investir o seu dinheiro, para você ficar despreocupado, para que case com o seu objetivo de longo prazo e para que você esteja pronto para superar uma crise, caso ela aconteça ali na frente. Então vamos entender que perguntas são essas. O que você quer com o seu dinheiro? Qual o seu objetivo com os seus investimentos? A resposta a essa pergunta é muito importante porque vai dar você a decidir se entra ou não num determinado investimento. Por exemplo, eu quero um dinheiro para incrementar a minha aposentadoria e isso vai acontecer daqui a 30 anos. Então você pode, por exemplo, comprar um título do Tesouro Direto que tenha vencimento para daqui a 30 anos. Ou seja, você vai investir agora um dinheiro para só resgatar daqui a 30 anos. Mas se o seu objetivo for montar um negócio daqui a 3, daqui a 5 anos, esse título do Tesouro Direto já não serve mais. Você já precisa procurar algum outro investimento que você consiga resgatar daqui a 5 anos. Ou então, por exemplo, o seu objetivo pode ser você aumentar o seu capital, aumentar o seu patrimônio. E se esse é seu objetivo, aquele título para daqui a 35 anos talvez não lhe sirva. Ou então aquele título para você resgatar daqui a 5 anos não lhe sirva. Você precisa fazer um investimento um pouco mais arriscado, porque ele vai lhe dar uma rentabilidade um pouco maior. Então o primeiro passo é você entender o que é que você quer com o seu dinheiro. E a segunda pergunta para você é, você já tem a sua reserva de emergência? Se você ainda não tem, esse deve ser o seu primeiro passo. Deixa eu explicar por quê. Quando você faz investimento, a ideia é que seu dinheiro cresça, seu patrimônio cresça. Se você não tem uma reserva de emergência criada e acontece alguma coisa que você não estava prevendo e você precisa de dinheiro, você vai ter que resgatar investimento seu antes do tempo, correndo o risco de perder dinheiro por conta disso. Então, você deve montar a sua reserva de emergência antes de começar a investir. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência ou onde investir, onde colocar a sua reserva de emergência, eu gravei um vídeo, está aqui no card agora, falando só sobre isso. Acessa lá para você entender o que é uma reserva de emergência e como criar a sua. A terceira pergunta que você deve se responder antes de iniciar seus investimentos, antes de pensar em que investir, é como você vai aportar o seu dinheiro. Faz toda a diferença você ter, por exemplo, um dinheiro inicial e aportar um pouquinho todos os meses para aquela outra pessoa que não tem nada e vai aportar um pouquinho todos os meses. Por quê? Existem alguns investimentos, por exemplo, de renda fixa, que para você começar o investimento naquele título, você tem que ter um valor inicial de 5 mil, 10, 15, 20 mil. E esses títulos de renda fixa geralmente rendem melhor do que aqueles que não têm. Então você entender como que você vai aportar o seu dinheiro é muito importante para você ter uma noção do que você vai escolher ou não na hora de fazer seus investimentos. E a quarta pergunta que você precisa se responder antes de começar a investir é: que risco você está disposto a correr?
Você está disposto a correr um risco alto ou não está disposto a correr risco? Tudo isso vai fazer diferença na hora de você escolher os seus investimentos. Imagina, por exemplo, que você tinha lá 50 mil reais e você fez investimento todo de 50 mil em ação. E aí aconteceu uma crise, como por exemplo o coronavírus. E aí as ações caíram, você abriu lá o seu broker e você não tinha mais 50 mil. O seu valor investido agora estava em 35 mil, por exemplo. O que você faria? Você resgataria o dinheiro? Você deixaria lá? Você compraria mais? Tudo isso ajuda você a entender a sua aversão ao risco. E você entender isso é importantíssimo. Agora imagina por outro lado que você é uma pessoa que abre mão de uma certa segurança para ter uma rentabilidade maior e você decide colocar todo o seu dinheiro em renda fixa. Se você faz isso, o seu dinheiro vai crescer muito devagar. Ele não vai crescer tão rápido quanto cresceria caso você fizesse investimentos, por exemplo, em renda variável. Então o que acontece é que você ficaria frustrado. Entender a sua aversão ao risco é importantíssimo para escolher bem os seus investimentos. Se você não tem ideia do seu perfil de investidor, não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar outro vídeo aqui no card falando só sobre perfil de investidor, para que você tenha uma noção de como as coisas funcionam e para que você entenda o seu perfil, para que você consiga investir corretamente. Levando em conta que você já sabe a resposta das perguntas que eu fiz aqui, que você já tem a sua reserva de emergência criada e que você já conhece seu perfil de investidor, vamos entender como cada um dos perfis de investidor diferente investiria o seu dinheiro com base nas classes de investimento que nós temos disponíveis hoje. Aqui na tela agora, a gente tem um exemplo de como seria a distribuição de uma carteira de um investidor mais conservador. Ele teria, por exemplo, 60% do dinheiro dele investido em renda fixa. Ele teria 20% investido em fundos imobiliários, 10% investido em ações e 10% estaria investido em fundos de investimento e no seguro. A gente vai entender mais à frente o que é cada um deles e como você pensar quando você for comprar cada um deles. Mas agora é importante que você entenda que o investidor mais conservador, ele abre mão de ter uma rentabilidade alta para ter uma segurança maior. Então, para ele se colocar na balança, a segurança pesa mais do que a rentabilidade. E agora vamos ver como seria a distribuição de uma carteira um pouco mais moderada, né, de um investidor mais moderado. Ele normalmente investiria por volta de 40% do dinheiro dele em renda fixa, ele investiria por volta de 30% em fundos imobiliários, 20% ele investiria em ações e 10% no seguro e em fundos de investimento. O que é importante você entender aqui é que o moderado ele já troca um pouco mais de rentabilidade, já está um pouco mais interessado em rentabilidade, mas para ele a segurança ainda é muito importante. Então ele já começa a aceitar um pouco mais de risco, investindo mais dinheiro, aportando mais dinheiro em investimentos de renda variável. Agora vamos entender como seria a carteira de uma pessoa com um perfil mais agressivo. Essa pessoa normalmente ela está em busca de rentabilidade. Então ela vai ter por volta de 60% do dinheiro dela investido em ações, ela vai ter 20% investido em fundos imobiliários, 10% investido em renda fixa e 10% em fundos de investimento e no seguro. O importante é entender aqui que essa pessoa ela já aceita correr risco em troca da rentabilidade. Então, para ela é mais importante o dinheiro dela estar rendendo bem do que estar seguro. Então, ela já aceita, já se expõe mais ao mercado de renda variável. É importante lembrar também que essas pessoas, o que tem investido em renda fixa, é normalmente esperando uma oportunidade de comprar aquela ação que ele quer comprar e que o preço, na opinião dele, ainda está um pouco alto. Então, o dinheiro está em renda fixa esperando a oportunidade de aportar mais em renda variável. Agora que você já sabe como que cada perfil distribui o seu dinheiro e sabe qual é o seu perfil, você sabe mais ou menos o que você vai comprar e em que você vai investir. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes de investimento para que você saiba o que levar em consideração quando você estiver pensando em cada uma delas. Vamos então começar pelos títulos de renda fixa. Renda fixa é aquele investimento que você faz já sabendo qual vai ser a rentabilidade dele lá no futuro. Se enquadram como renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture. O importante de se analisar no seu título de renda fixa é o vencimento dele e quanto é de rendimento que ele vai te dar. São as duas coisas mais importantes a se observar. Um dos próximos vídeos que eu vou gravar aqui no canal é exatamente um vídeo sobre renda fixa, falando só sobre renda fixa. E se você estiver vendo esse vídeo aqui agora, no futuro, você vai ver esse vídeo aqui no card. Se ele não apareceu no card agora para você, é sinal que ele não está ainda gravado. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar esse vídeo e aí você volta aqui no canal para assistir e conhecer tudo sobre renda fixa. Vamos então falar das ações. As ações são investimentos de renda variável e a vantagem da renda variável é porque ela vai variar.
A desvantagem na renda variável é que ela vai variar. Ou seja, se ela variar para cima é vantagem, para baixo é desvantagem. Existe uma forma de você se proteger dessas variações da Bolsa Brasileira, e é essa forma que eu queria compartilhar com vocês, para que você leve em consideração quando estiver montando a sua carteira, quando estiver comprando as suas ações. Você já percebeu que normalmente quando a Bolsa sobe, o dólar cai? E também quando a bolsa cai, o dólar sobe, até parece que eles estão numa gangorra, na verdade. Como um exemplo, a gente tem o dia 17 de maio de 2017. Esse dia é conhecido como o Joesley Day, o dia do Joesley Batista. Nesse dia, o Jornal da Globo noticiou que o Joesley teve uma ligação com o ex-presidente Temer, e o conteúdo de tudo isso daí eu deixo para você pesquisar na internet depois. Mas no dia seguinte, a bolsa brasileira caiu 8,8%, uma queda muito expressiva. E no mesmo dia, o dólar subiu 8,15%. Então, uma forma de você manter o seu patrimônio investido na Bolsa Brasileira, protegido até uma certa forma, é você se expor ao dólar. Se você tem um dinheiro investido em dólar e a bolsa cai, o dólar sobe, você então diminui um pouco aquela sua perda que você tem. E existem várias formas de você se expor ao dólar. Você pode comprar diretamente a moeda, você pode investir na Bolsa Americana, que é o mais recomendado. Porque além do dinheiro estar lá investido em dólar, a variação da Bolsa Americana também vai ajudar o seu dinheiro, o seu patrimônio a crescer cada vez mais. Então, quando você estiver pensando em ações, leve em consideração, pense na possibilidade de investir também fora do Brasil para se proteger de possíveis quedas da Bolsa Brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários também, né? Quando você estiver pensando em quais fundos imobiliários comprar, uma coisa muito importante é você diversificar os seus investimentos em fundo imobiliário. Você precisa, por exemplo, comprar fundos de papel, fundos de tijolo e tudo mais. Se você não sabe como fazer ou qual a diferença entre cada um deles, não conhece o investimento em fundos imobiliários, não tem nenhum problema. Esse vídeo aqui no card falando tudo sobre fundos imobiliários vai ajudar você a entender melhor e a escolher os seus fundos imobiliários para compor a sua carteira de investimentos. A gente já conversou aqui sobre como proteger os seus investimentos na Bolsa Brasileira de uma possível crise no Brasil. Verdade? Se expor ao dólar é uma forma de você proteger um pouco a sua carteira ali, para garantir que você não vai ter um prejuízo, um problema tão grande. Agora imagina se a crise é global, como por exemplo a crise do coronavírus. Quando começou tudo a ser fechado e tudo mais, todas as bolsas no mundo inteiro tiveram uma queda expressiva. Como você pode fazer para se proteger dessas crises, né? Então, os 10% de investimento em seguro e fundo de investimento, aqui a gente fala das commodities, como petróleo, ouro, açúcar, e aí vai, várias commodities diferentes. A mais recomendada normalmente é o ouro, porque o ouro é um tipo de investimento que está sempre bem colocado. Uma outra forma de você se expor também, de um tipo de investimento que não depende de nenhum banco central e também pode ser uma forma de você proteger sua carteira, é o Bitcoin. Se você não conhece ou nunca investiu em Bitcoin, não tem problema. Eu vou deixar aqui no card um vídeo meu falando só sobre o Bitcoin, para que você entenda melhor um pouquinho o que é e como fazer os seus investimentos em Bitcoin. Então, basicamente, a ideia é você garantir, é você comprar um seguro para a sua carteira de investimento. É exatamente igual a comprar um seguro para o seu carro, sendo que aqui você também vai fazer investimentos para garantir um seguro. O que a gente conversou até aqui, eu sei que foi muito assunto, tem muita coisa para ser absorvida. Então, se for o caso, você volta esse vídeo aqui para o começo e assiste ele inteiro de novo, para garantir que você não perdeu nenhum detalhe sobre como montar a sua carteira. A ideia era compartilhar informações com você para que você tenha a capacidade de montar a sua carteira, uma carteira vencedora, protegida contra um problema na Bolsa Brasileira, por exemplo, ou contra uma crise global e tudo mais. Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like aqui, já se inscreve no canal, caso seja novo por aqui e não esteja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação para que o YouTube avise você quando lançar novos vídeos por aqui. E mais uma coisa, deixa aqui nos comentários se você já sabia como proteger a sua carteira, tanto de uma crise global como de uma crise nacional, como uma crise na Bolsa Brasileira. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima!